Quando suas circunstâncias o levam além do limite máximo de sua zona financeira de conforto, você começará a se sentir deslocado ou ansioso. Talvez nem vá perceber essa ansiedade ou as razões por trás dela. Afinal, mais dinheiro deveria ser algo bom. Não ter dinheiro é que deveria ser fonte de estresse, certo? Errado. Em nosso trabalho, descobrimos que sentir estresse por ter mais dinheiro é tão comum quanto, talvez ainda mais, sentir estresse por ter menos. Por exemplo, considerando que todas as outras circunstâncias são semelhantes. Pessoas com 401k asteriscos são muito mais ansiosas com as quedas do mercado de ações do que as que não têm. De muitas maneiras, quanto mais temos com que nos preocupar. É verdade que o estresse, às vezes, vem do fato de termos menos dinheiro, mas também do sentimento que surge quando nos encontramos em uma situação financeira desconhecida, longe de nossa tropa. Sob circunstâncias desconhecidas, o alarme do cérebro animal soa um alerta de perigo e sua mente inconsciente tentará levá-lo a um terreno conhecido. Para seu cérebro animal, é uma questão de vida ou morte. É por isso que experimentamos tanto estresse sempre que enfrentamos uma mudança em nosso status financeiro. E se não estivermos conscientes dessa zona financeira de conforto e do que estamos vivenciando, começaremos a nos comportar de maneira inconsciente, o que nos levará de volta à nossa zona de conforto. Sem consciência, faremos o que tivermos que fazer para restaurar nossa zona de conforto, mesmo que seja em detrimento de nossas finanças. Tomaremos decisões sobre as finanças que serão automáticas e, com frequência, totalmente inconscientes, designadas a reduzir nossa exposição a essa desconfortável fronteira superior e a nos levar para os limites familiares. Afinal, ir para além daquela fronteira pode exigir uma mudança para outro local, onde talvez não conheçamos as regras ou não falemos a mesma língua. Onde podemos nos sentir julgados, inseguros, isolados ou deslocados. Onde podemos ser mal compreendidos ou despejados. Ted, tive uma caminhonete para rebocar algumas coisas em nossa propriedade. Ela tinha 25 anos. Eu já a tinha escolhido, mas antes que eu a comprasse, minha filha a deu de presente. Custou $800. Na região onde eu morava, todos davam nomes aos seus veículos, e os vizinhos afetuosamente batizaram minha caminhonete de Ann Júnior. Um dia após eu ter tomado posse de Júnior, percebi que o motor falhava e engasgava um pouco. Pude perceber que precisava de um silenciador e que o volante estava um pouco solto, por isso Júnior costumava balançar de um lado para o outro quando era levado pela estrada. Eu o levei ao mecânico da cidade para uma revisão e o deixei ali. Quando cheguei em casa, o mecânico ligou e disse que, quando estava retirando o velho silenciador, ele viu gasolina escorrendo do tanque e que eu precisaria de um tanque novo. Percebeu também que o sistema exaustor havia enferrujado e precisava ser substituído. Eu lhe dei permissão para consertar todas essas coisas. No dia seguinte, recebi outra ligação do mecânico. Ele informou que não poderia consertar a falha no motor e que suspeitavam de uma válvula. Disse também que não trabalhavam com aquele tipo de motor e que eu deveria levar Júnior à concessionária local para aquele serviço. Levei o caminhão até lá e me disseram que se reconstruíssem a parte superior do motor, a preocupação ficaria sendo a parte inferior, que poderia dar problemas, então sugeriram uma reconstrução total. Concordei. Uma semana depois, eu não conseguia engatar a marcha do Júnior, então voltamos à concessionária e adquirimos embreagem e freios novos. 2 semanas depois, minha caminhonete de $800 tinha motor, radiador, embreagem e freios novos, transmissão e diferencial reformados, e veio de transmissão sob medida. A conta do conserto totalizou $6.700, mas eu não estava dirigindo um veículo que valia $7.500. Júnior ainda era uma caminhonete com 20/25 de vida que valia $800. Com quase $7.000 gastos em consertos. Obviamente, eu poderia ter comprado uma caminhonete de $7.500, então por que não fiz isso? A princípio, porque morava em uma pequena cidade onde um cara normal dirigia uma caminhonete de cerca de 25 anos, e não queria que as pessoas pensassem que eu me considerava melhor do que eles. Olhando para trás, é óbvio que não consegui enganar ninguém. De acordo com o padrão das pessoas da região, e da maioria das pessoas, eu era rico. Tinha uma grande casa e 70 acres na colina. Possuía e administrava um negócio
multimilionário que operava naquele local. Nesse negócio, empregava aproximadamente 20 pessoas da região. A necessidade de aparentar ser como eles me custou milhares de dólares. Eu estava tentando me encaixar na tropa. E verdade seja dita, estava tendo dificuldade de deixar minha zona financeira de conforto, aquela em que havia crescido. 5 anos depois eu vendi Júnior por 500 dólares. Brad, cresci em uma família da classe trabalhadora. Em um bairro da classe trabalhadora. Meus pais se divorciaram quando eu era jovem, o que trouxe dificuldades para os dois. Meu pai passou a década seguinte morando em quartos alugados em residências. Minha mãe logo se casou novamente, mas foi um período difícil. Transformamos nosso quintal em uma fazenda familiar, onde plantávamos frutas, verduras e legumes, que armazenávamos para os meses de inverno. Muitas vezes, pescávamos e caçávamos pequenos animais para complementar a alimentação. Cresci consciente de que os outros tinham mais dinheiro do que nós, o que significava que poderiam fazer coisas que eu não podia. Muitas vezes tive inveja. Queria experimentar esqui em descida livre, mas sabia que era muito caro para nós, então eu nem mesmo pedia. E embora meus pais fossem divorciados, eles pareciam estar em constante conflito a respeito de dinheiro. Muitas vezes um deles me lembrava de que eu não podia fazer ou ter algo porque o outro não iria pagar ou não estava sendo justo. Muitas coisas foram prometidas, mas não foram feitas. Eu fantasiava sobre como seria ter dinheiro, ser capaz de fazer o que desejasse, ir a lugares onde gostaria de ir, ter boas roupas, ter um transporte confiável, viajar à Europa. Durante o verão, em vez de trabalhar, eu estava atraído pela tropa mais rica, mas sabia que não pertencia àquele grupo. Somente quando entrei na faculdade foi que percebi que estava na companhia de outra tropa. Comecei a perceber que muitos deles tinham um raciocínio diferente do meu. Encontrei o preconceito, discussões sobre como algumas pessoas mais pobres são bregas e a ira direcionada ao elemento lixo branco de nossa sociedade, que são racistas e ignorantes. Por ter um doutorado, as pessoas presumiam que eu tinha uma origem mais privilegiada e me incluíam na conversa. Ouvi piadas sobre pessoas que comiam esquilos e gostavam de caminhonetes gigantes, monster trucks. Piadas que eram tão desrespeitosas e desdenhosas quanto as que minha tropa com frequência fazia sobre pessoas gananciosas e vazias. Nessa nova tropa, me senti muitas vezes envergonhado. Sentia-me um impostor, uma fraude prestes a ser revelada. Capítulo 3. Pertencer a qualquer custo. Correndo com a tropa. Você alguma vez esteve no meio de uma debandada? Se está imaginando o som ensurdecedor de cascos levantando nuvens de poeira, é muito provável que a resposta seja não. Caso contrário, você não estaria aqui para responder. Mas o fato é que qualquer pessoa que faz parte de um grupo, em outras palavras, todos nós sem dúvida já esteve em uma situação equivalente a uma debandada, mas de seres humanos. Talvez você até tenha liderado uma. Vimos o tipo de debandada com cascos barulhentos no refúgio do cavalo selvagem Black Hills, nos arredores de Hot Springs, Dakota do Sul. Passamos um tempo considerável admirando os cavalos selvagens e observando seu comportamento e sua interação uns com os outros. Parece sempre haver um líder, ou um grupo de líderes que determina o que o grupo faz. Não pela força, mas simplesmente pelo exemplo. Se os líderes de repente começam a galopar, o grupo todo segue. Não importa se estão galopando porque sentiram uma brisa que indica um leão da montanha, ou porque pisaram em um ninho de vespas, ou apenas porque estejam a fim de um bom passeio, onde quer que o líder vá, a tropa o segue. Os cavalos líderes podem estar levando a tropa para um lugar seguro. Eles também podem estar galopando, por engano, em direção a um penhasco que pode desmoronar. Nenhum dos outros cavalos sabe ao certo. Mas todos os cavalos têm certeza de que não desejam ficar para trás e não querem ser o último da fila. Afinal, para escapar de um predador, um cavalo não precisa ser o mais rápido da tropa. Precisa apenas ser mais rápido do que apenas um cavalo. Para os membros de uma tropa, ficar para trás significa morte certa. Se não agora, com certeza em breve. Uma crença comum é que as decisões financeiras são controladas pela ganância.
Nós discordamos. Acreditamos que os comportamentos financeiros são controlados pelo medo, como os cavalos em debandada, nossas decisões sobre qual direção tomar e a velocidade com que vamos decidir são controladas pelo medo de ficar para trás. Os seres humanos são animais sociais. Durante milhares de anos, nossa sobrevivência dependia de fazermos parte da tribo. Ser expulso significava ficar sozinho, e ficar sozinho significava morte. Fomos projetados para nos conectar uns aos outros. Embora esse seja um instinto ancestral que tenha se desenvolvido em nosso passado pré-histórico, ainda é um dos impulsos mais fortes que temos. MySpace, Facebook, LinkedIn e Twitter são exemplos modernos de um instinto ancestral de grupo, e seu sucesso é o testemunho do poder daquela necessidade de pertencer. Esse desejo não somente está vivo, mas ainda é forte, embora haja tipicamente debaixo de nossa consciência imediata. Quando ativado, ele assumirá o comando e jogará a racionalidade pela janela. Pense no cavalo líder levando toda a tropa para um penhasco. Não foi uma decisão racional e consciente, foi instintiva. Nos humanos, a mentalidade de tropa, a obediência cega ao líder de fato pode resultar em qualquer coisa. De tumultos a gangues e bullying entre crianças. O instinto de tropa pode sair do controle nos mais improváveis contextos, como aconteceu na Sexta-feira Negra. Em 2008, o dia seguinte à comemoração de Ação de Graças, quando um funcionário temporário do Walmart de Long Island foi derrubado e pisoteado até a morte por uma tropa de consumidores ansiosos por uma pechincha. A mentalidade de tropa também se aplica a comportamentos financeiros, e como tais podem ter função importante na formação dos preceitos financeiros. Muitos comportamentos que parecem ser aleatórios e irracionais são, de fato, resultado de uma dinâmica social altamente previsível. Nosso desejo inato de ficar com a tropa é esse desejo que nos impede de nos libertar de nossa zona financeira de conforto, ou da tropa socioeconômica na qual nos sentimos mais à vontade, até que estejamos dispostos a nos aventurar fora de nossa zona financeira de conforto, a deixar nossa própria tropa e entrar em território de outra. Vamos continuar a desencadear comportamentos financeiros que nos farão empacar, ou que nos levarão de volta ao nosso próprio território. Zona financeira de conforto. Pense no bairro onde morou mais tempo na vida. Provavelmente você o conhece bem. Você sabia onde comprar comida. Conhecia o caminho mais rápido para chegar ao pronto-socorro. Sabia quem eram os vizinhos simpáticos e os não tão simpáticos. Sabia onde ficava a loja de ferramentas mais próxima. A farmácia. O café. O parque. A lavanderia. Você conhecia seu bairro. Sentia-se confortável ali. Sentia-se seguro. Você pertencia àquele lugar. Uma zona financeira de conforto funciona da mesma maneira. É a região das finanças que o deixa à vontade, que o faz sentir-se em casa. Geralmente, estamos em uma zona financeira de conforto como consequência de nosso nascimento ou família de origem. Não fomos nós que a escolhemos, e nem sempre percebemos o quanto ela faz parte de nós. Podemos partir, mas mesmo se partirmos, os limites originais que aprendemos são bastante fortes. Esses limites podem ser arbitrários impostos por outros, mas, de qualquer maneira, logo aprendemos a viver cercados por eles. Assim como você aprendeu a não jogar a bola no quintal do vizinho ranzinza, esses limites financeiros estabelecem os parâmetros para o que é aceitável que você faça com o seu dinheiro. Eles se tornam uma segunda natureza. Definem nossa realidade. Por serem automáticos e estarem fora de nossa consciência, esses limites financeiros, caso não sejam examinados, tornam-se telhados e pisos de vidro. Cada região financeira tem sua própria escala de valores. Tem suas próprias respostas para perguntas como: qual é o papel dos pais e das mães em relação às finanças? Quando é aceitável assumir uma dívida? Qual é a melhor maneira de usar meu dinheiro? O que devemos tolerar para cumprir nossas obrigações financeiras com outros, por exemplo, um emprego que não apreciamos muito? Até que ponto é aceitável ostentarmos o quanto ganhamos e como gastamos o que ganhamos? Sua zona financeira de conforto também determina como definir pobre e rico. Como veremos em um minuto, eles são, na realidade, termos muito relativos, e a que ponto passamos de uma condição para outra? Sabemos de uma jovem de um bairro de classe alta que estava planejando o casamento. Seus pais lhe disseram que lhe dariam certa quantia para gastar, mas estabeleceram um limite para o que estariam dispostos a contribuir. Chocada, a jovem disse:
Um orçamento? Mãe, isso é o que fazem os pobres. O ponto é, ricos e pobres entendem o dinheiro de maneira diferente, e sem uma mudança significativa. No raciocínio, é difícil passar de um grupo para o outro. Nosso objetivo é ensiná-lo a estender sua própria zona financeira de conforto. Queremos ajudá-lo a tornar-se mais flexível em sua maneira de pensar, para que fique confortável em qualquer nível financeiro e desenvolva a estrutura mental e emocional que precisa para alcançar o nível financeiro que deseja. Essa flexibilidade é algo que tem que ser aprendido conscientemente. Sem consciência, novos conhecimentos e habilidades é difícil superar a pressão de nossa educação. Enquanto seu status financeiro for compatível com sua zona financeira de conforto, você vai sentir como se tudo estivesse bem. Os problemas começam quando a queda ou elevação de sua renda ou de seu padrão de vida, ou quando aquela zona de conforto limita seu potencial de sucesso. Ao mesmo tempo, as visitas à minha casa tornaram-se cada vez mais constrangedoras. Percebi que minha própria família me via de maneira diferente mais rico. Eu me sentia péssimo. Muitas vezes, me peguei dando detalhes das dívidas que havia acumulado na faculdade, e minimizando o quanto ganhava. Sei que parece bom, mas tenho uma dívida de $100.000. Eu sentia uma profunda necessidade emocional de novamente fazer parte da tropa. Quando comecei a ganhar salários de 6 dígitos por anos, intensificaram-se meus esforços para parecer menos bem-sucedido. Minha casa estava quase vazia, tinha apenas uma mesa de ping-pong na sala, algumas cadeiras de praia, uma cama e uma cômoda de terceira ou quarta mão. Eu tinha 2 pratos, 2 garfos de jogos diferentes, uma travessa e uma panela. Eu tinha 2 carros, um que havia custado $400 e outro no valor de $500. Eles apresentavam defeitos alternadamente, e eu usava um enquanto o outro estava no conserto. Eu esvaziava minha conta bancária em fundos de aposentadoria que não podia cumprir e continuava vivendo de um salário a outro. Embora ganhasse mais do que qualquer pessoa da família, eu havia estruturado minha vida para que, no dia a dia, vivesse como se tivesse menos do que qualquer um deles. Então, em 1999, fui mordido pelo inseto das empresas.com. Depois de assistir amigos que se tornaram operadores de day trade, e que ganharam milhares de dólares com alguns cliques, mergulhei de cabeça na área. Durante algum tempo, ganhei algum dinheiro. Mas, então, houve a queda do mercado. Perdi tudo que havia ganhado em metade do que havia investido. Olhando para trás, posso ver meu descuido com outra tentativa de voltar à minha zona financeira de conforto. Essa experiência, por mais dolorosa que tenha sido, valeu cada centavo que perdi. Usei a oportunidade para refletir sobre meus sentimentos, pensamentos e decisões. Pesquisei a história das bolhas e quedas das ações e vi que havia sido vítima das finanças emocionais, como havia acontecido com outras pessoas antes de mim, durante séculos. Quando comecei a examinar meus flashpoints financeiros e meus preceitos relacionados ao dinheiro, pude sair de minha zona financeira de conforto e ficar cada vez mais à vontade com o que eu era e com o quanto ganhava. Ainda estou neste processo. Mantive alguns de meus relacionamentos, e outros eu perdi. Expandir minha zona financeira de conforto me ajudou a ficar mais à vontade com os que possuem mais e com os que possuem menos. Entretanto, algumas pessoas na minha vida não conseguiram expandir suas zonas financeiras de conforto para que eu fosse incluído, e nos afastamos. Como pode perceber nesses relatos pessoais, qualquer evento que desperte o medo do cérebro animal de não pertencer à nossa comunidade, à nossa tribo, nos faz perder incrível quantidade de energia para fazermos o que for necessário para ficarmos próximos. Há uma intensa pressão interna para ficarmos nas fronteiras socioeconômicas que nos é familiar. Há também pressão externa para que fiquemos nos limites de nossa zona financeira de conforto, o efeito caranguejo no barril. Quando os caranguejos são pegos vivos e colocados em um barril, parece sempre haver alguns audaciosos planejando uma fuga. Mas, quando se amontoam e conseguem subir pela lateral do barril e chegar próximo ao topo, seus companheiros os alcançam. Às vezes em sua própria tentativa de fuga, e puxam os líderes para baixo. Os ocupantes de uma zona financeira de conforto em particular farão a mesma coisa, mas em vez de usarem pernas e garras, as pessoas usam a única coisa que a região ancestral de nosso cérebro mais teme, o isolamento social.
Temos pavor de sermos expulsos de nossa tribo ou de não pertencermos a lugar algum. A maioria das pessoas sabe isso e instintivamente vai jogar com esse medo, para tentar nos arrastar de volta ao barril onde acreditam que pertencemos. Veja a história de Tomás. Ele veio de uma família muito pobre de uma região próxima ao Oceano Pacífico na América Central e tinha consciência de que seu pai mal ganhava para alimentar a família. Quando tinha 6 anos, um casal em visita da Austrália pediu para adotá-lo, comprometendo-se a educá-lo e trazê-lo para visitar a família todos os anos. Seu pai disse a Tomás que ele poderia ir, mas deixou claro que ele estaria os abandonando e que provavelmente nunca mais os veria. Tomás sabia que o casal estava lhe oferecendo uma oportunidade de uma vida melhor, porém, após conversar com seu pai, sentiu intensa pressão e culpa e tomou a decisão de ficar. Depois disso, Tomás arranjou empregos de fim de semana ou para o período em que não estava na escola. Quando tinha 12 anos, ele saía em pequenos barcos de pesca em viagens que duravam até 5 dias. Às vezes ia à cidade. Vendia queijo e outras coisas que sua mãe fazia. Economizava todo o dinheiro que ganhava e estava determinado a melhorar o seu futuro, bem como o de sua família. Certo dia, seu pai ficou muito enfermo e precisou de medicamentos que não tinha condições de comprar. Ele disse à mãe de Tomás para pedir um empréstimo a um agiota da região. Quando Tomás ouviu isso, ofereceu suas economias ao seu pai para comprar o medicamento. Mesmo doente, seu pai deu em Tomás uma severa surra de cinto. Ele acusou Tomás de pensar ser melhor que seu próprio pai, mas aceitou o dinheiro mesmo assim. A partir daquele dia, Tomás decidiu conscientemente não poupar mais e não via sentido nisso. Casou-se jovem e hoje, sempre que recebe, entrega a sua esposa o suficiente para as despesas do mês e gasta o restante, em geral com a bebida. Tomás tinha tentado sair do barril 2 vezes. A primeira tentativa foi quando quis morar com um casal australiano, a segunda ganhando e poupando para que sua família tivesse uma vida mais confortável. E, nas 2 vezes, seu pai usou a ameaça da alienação para puxá-lo para baixo. Infelizmente, esse comportamento não é raro entre os inseguros com relação à sua situação financeira ou ao seu momento de vida, e os resultados podem ser incrivelmente maléficos. Ou considere a história de nosso tio e tio-avô Jim. Ele foi um dos 7 filhos que cresceram numa pequena fazenda a sudeste de Ohio. Quando era jovem, decidiu que não havia muito futuro para ele na fazenda da família. Então, se alistou no exército e, terminado o período, decidiu tentar a sorte na Flórida. Uma coisa que a fazenda lhe havia ensinado era trabalhar muito. Ele começou como operário em uma construtora, mais tarde abriu sua própria construtora e depois de décadas de muito trabalho, dedicação e atenção aos detalhes, tornou-se um homem muito rico. Havia deixado definitivamente a zona financeira de conforto onde havia crescido. Todos os verões o tio Jim trazia sua família ao Ohio para visitar os avós, os tios, as tias e os primos. A reação das pessoas que ele havia deixado era bastante previsível. Adivinha como o Jim vai viajar? De avião, só para mostrar quanto dinheiro tem. Adivinha quem é bom demais para deixar que o busquem no aeroporto? Ele vai jogar dinheiro fora alugando um carro da Hertz ainda por cima. Adivinha quem é bom demais para ficar em nossa casa? Ele vai alugar um quarto de hotel. Um hotel com piscina, veja só. Adivinha por que ele está fazendo tudo isso? Só para se exibir para nós. Adivinha quem se acha melhor do que nós? Que efeito produzia sobre os sobrinhos e sobrinhas do tio de o fato de ouvirem as críticas dos mais velhos ao parente que havia se mudado e ganhado muito dinheiro. Eles cresceriam achando que a ambição e a iniciativa são atributos positivos ou sinais de arrogância? Há uma chance de que sentissem tanto medo de serem expulsos da tribo, como aconteceu com o tio Jim, que lutariam contra qualquer desejo que pudessem ter de imitá-lo. E o que o próprio tio Jim deve ter sentido ao sair de sua zona financeira de conforto? Como já mencionamos, as pressões para ficarmos dentro de nossa zona são tanto externas quanto internas, e quando as pessoas repentinamente ultrapassam o limite superior ou se isso acontece com pouco preparo por exemplo, em um lance de sorte, é provável que sintam tremenda pressão subconsciente para voltarem à segurança e familiaridade da zona inferior. Eles podem dar grandes somas de dinheiro, sair em uma longa e extravagante viagem, ou seja, desperdiçar a recente fortuna. Ou talvez decidam investir em um negócio próprio, acrescentar um cômodo à casa, ou arriscar no mercado. Não são ideias ruins em si, mas uma vez que essas pessoas, em geral, não têm
experiência alguma em administrar tal riqueza, podem fazer negócios ou investimentos ruins que levam à perda de dinheiro. Esse impulso automático de restaurar o equilíbrio mostra-se verdadeiro se nos aproximamos do limite inferior de nosso nível de conforto, também. Em alguns casos, esse desejo pode atuar em benefício próprio. Pense em empresários bem-sucedidos cujos negócios fracassaram e que, em poucos anos, desenvolveram outro negócio bem-sucedido. Cair abaixo de sua zona financeira de conforto os leva a concentrar todas as suas habilidades e recursos no retorno ao seu nível de conforto original. Talvez isso explique o fato que, em média, os milionários cometam 3,1 erros comparados aos 1,6 daqueles que não são. Eles podem fracassar com mais frequência, mas cada fracasso somente os inspira. Tentar novamente. Às vezes, mesmo quando conseguimos sair de nossa zona de conforto, continuamos a agir como se ainda estivéssemos na antiga zona, como o ex-bilionário que vai à falência, mas continua dirigindo BMW S e comprando roupas caras e gastando como se não houvesse amanhã. Ou, como contraponto, pense em alguém que ficou milionário, mas que compra um sobrado em um bairro cheio de mansões, continua a dirigir seu Hyundai velho, e anda entre os ricos, embora permaneça socialmente isolado. As duas situações são nocivas para nossa psique e podem comprometer de maneira severa a felicidade. A relutância inconsciente de sair de uma zona de conforto também pode explicar por que tantos jovens adultos têm problemas com excesso de dívidas. Entrar no mundo adulto, em muitos casos, exige começar na base, ou próximo à base da escada corporativa, com a baixa renda condizente que não conseguirá manter o estilo de vida com o qual se acostumaram. Mas aqueles que gastam em excesso, numa tentativa de viver como se estivessem em sua zona de conforto, talvez achem o conforto, a longo prazo, excessivamente caro. Independente de termos excedido o limite superior ou inferior de nossa zona financeira de conforto, o estresse vem de uma sensação de perda nosso lugar. Se sairmos dessa zona, quem somos nós? O que as pessoas que conhecemos pensarão de nós? O que pensaremos de nós mesmos? O que significaria tornar-se uma daquelas pessoas que existem fora de nossa zona? Quais são as regras e normas dessa nova zona? Quando nos vemos mudando de direção, se não pararmos para avaliar essas questões, estaremos correndo um grande risco de tomar decisões financeiras infelizes. Outra razão para nos apegarmos de maneira tão obstinada à nossa zona de conforto é que os preceitos que ancoram os limites superior e inferior ajudam não somente a nos definir quem somos, mas também a nos identificar como parte do grupo, um elemento da tropa. Uma das maneiras pela qual tentamos criar uma sensação de pertencimento é racionalizando e justificando nossas próprias posições e formando julgamentos sobre aqueles que estão acima ou abaixo de nossa zona, como, os ricos são egoístas ou os pobres são preguiçosos. Assim como no residencial fechado ou uma cidade pequena, uma zona financeira de conforto não é um lugar onde ser considerado diferente é um elogio. Por causa da forte ligação que existe entre quem somos e quais são nossas zonas de conforto, pode ser muito difícil desenvolver e manter amizades com pessoas de outras zonas, em outras palavras, classes socioeconômicas diferentes. Para o indivíduo ou casal mais rico, o desafio é ser sensível à disparidade em renda e recursos. Para os menos prósperos, pode ser muito difícil manter distantes o constrangimento, a inveja ou o ressentimento. Considere os desafios que os próximos cenários apresentam. Jantar fora. Amigo ou membro mais pobre da família, o que você faz quando é convidado para jantar em um restaurante acima de suas condições financeiras? Faz o pedido separadamente ou come somente o aperitivo? Pede para irem a um lugar mais em conta? Aceita a oferta de seu amigo para pagar a conta? Se este for o caso, quantas vezes, amigo ou membro mais rico da família, você leva em consideração a situação financeira de seu amigo quando planeja comer fora? Você se oferece para pagar a parte dele? Preocupa-se se eles ficarão ofendidos caso você ofereça ou não ofereça. Evita ir a lugares mais sofisticados com esse amigo e não o convida quando planeja ir a restaurantes mais caros? Se este for o caso, você esconde deles porque não quer que se sintam mal? Viagem. O mais pobre. Você se sente à vontade com seu amigo que viaja na primeira classe enquanto você vai de classe econômica? Sente-se pressionado a concordar em ficar em um hotel acima de suas condições econômicas? Sente-se constrangido ao ter de recusar algumas atividades como um show na Broadway, ou aulas particulares de asa delta que custariam muito caro? O mais rico
Você se sente à vontade de voar na primeira classe enquanto seu amigo viaja na classe econômica? Você sacrifica seu próprio conforto ou deseja fazê-lo para que eles não se sintam constrangidos? Sente culpa, como se devesse custear a viagem ou parte dela. Intimidade emocional. O mais pobre. Você pode contar ao seu amigo sobre suas preocupações com o pagamento das contas sem se importar se ele se sentirá culpado? Você pode ouvir as frustrações genuínas de seu amigo referentes à perda de milhões de dólares em um mau investimento sem se ressentir do fato de que, pelo menos, eles possuem o dinheiro para perder? Sente vergonha de sua condição financeira quando está perto de seu amigo. Evita convidar seus amigos para virem à sua casa porque sente que o estão julgando. O mais rico. Você pode falar sobre a realidade de sua situação ou preocupação financeira sem se sentir culpado? Você evita certos temas? Reluta em convidar seus amigos para virem à sua casa porque se sente culpado ou não. Quer que sintam inveja ou ressentimento? Como você pode perceber, as diferenças no status financeiro podem apresentar desafios sérios aos relacionamentos entre amigos e membros da família. Por essa razão, as pessoas se afastam de seus familiares e antigos amigos se sua situação financeira sofre uma grande mudança. Para resistir a esse afastamento, as pessoas que repentinamente recebem grandes quantias de dinheiro, sem que tenham tempo necessário para ajustar suas habilidades e conhecimento e sem que descubram maneiras financeiramente responsáveis de sustentar familiares e amigos, tendem a se livrar do dinheiro, em geral, oferecendo tudo aos amigos e à família. E, como é previsto, seus amigos e familiares costumam estar mal preparados para manter e fazer bom uso do dinheiro, e acabam por utilizá-lo de maneira improdutiva ou nociva. O resultado final. Ninguém tem nada a oferecer e o relacionamento pode ser destruído. Se você quiser alcançar outro patamar de renda e ser bem-sucedido nela, ou ficar mais à vontade com menos dinheiro, precisa, em primeiro lugar, aceitar o que significa sair de sua zona financeira de conforto. Para muitos, isso talvez envolva entrar em outra comunidade financeira pelo menos metaforicamente. Ou aprender a viver bem possuindo mais ou menos do que os que estão à sua volta. Se você não se preocupar em se preparar para essa transição, estará correndo o grande risco de sabotar, de maneira inconsciente, seu sucesso financeiro ou, por outro lado, viver além de suas possibilidades para manter sua autopercepção, nível de conforto e relacionamentos. Se você quiser se sentir mais à vontade com menos, uma situação imposta. Muitos de nós recentemente pela situação econômica mundial, os mesmos princípios se aplicam. Interaja com os que têm menos. Torne-se um estudioso da maneira como eles transformam sua situação financeira em algo que tenha sentido, conforto e tranquilidade. Isso ajudará a manter a flexibilidade em seu raciocínio, o que é fundamental para atingir e manter a saúde mental e financeira. Privação relativa. 4 jovens estão caminhando por um cassino em Las Vegas. A atenção é atraída para a mesa de jogos onde todos se divertem ruidosamente. Mas os rapazes não têm dinheiro para participar de um jogo com tanto risco, então, depois de assistirem por alguns minutos, eles continuam andando. 3 dias depois, esses mesmos 4 jovens voltam ao cassino. Eles estavam na cidade para a convocação da Liga Nacional de Futebol Norte-Americano, NFL, National Football League. Dessa vez, todos os 4 acabaram de assinar contratos profissionais, um deles de milhões de dólares e os outros por um valor muito menos considerável do que eles ou qualquer pessoa que conhecem já ganhou, mas substancialmente menor do que o de seu amigo. Mais uma vez, eles são atraídos pelo ritmo animado da arriscada mesa de jogos. Agora, um deles tem dinheiro suficiente para jogar. Mesmo que ele perca 20 ou 30 mil dólares, não arranhará sua recente fortuna. Mas, para os outros 3, perder 10 mil dólares ainda seria um golpe financeiro significativo. O novo multimilionário se aproxima da mesa e começa a jogar. O que os outros fazem? Ao invés de serem deixados de fora, é possível entrar no jogo. Mesmo que não tenham condições de pagar. Mais uma vez, o poder e o desejo de pertencer podem prevalecer sobre o bom senso. Nunca tente viver como os Jones. Faça com que 10 são ao seu nível. É mais barato. Quentin Crisp. Escritor e contador de piadas. Essa história ilustra outro efeito do instinto de tropa, privação relativa. Você já deve ter ouvido provavelmente de seus avós ou vizinhos mais velhos coisas do tipo, nós éramos pobres, mas não sabíamos. Eles não sabiam. Porque todos em volta também eram pobres. Não tinham ninguém com quem se
Comparar, então concluíram que o que possuíam era tudo o que havia para possuir. Hoje, seria quase impossível encontrar um grupo assim nos Estados Unidos. A cultura consumista foi construída sobre o conceito de privação relativa. Hoje, nos comparamos não apenas com nossos amigos e vizinhos, mas com pessoas que estão em nossas TVs, nas colunas de fofocas, nas capas de revistas como a US Weekly. Pense em todos os programas de TV que celebram o gasto, retratando-o quase como um evento competitivo. Lifestyles of the Rich and Famous foi um dos primeiros programas e acabou sendo imitado por dezenas de outros. Mais recentemente, a série Cribs, My Sweet Sister, Deus e Vives. Programas como esses deturpam a visão do que é normal, do que é razoável esperar possuir e gastar. Eles fazem com que nos sintamos pobres pela comparação, o que nos deixa muito infelizes. Em seu livro recente, o ex-presidente do Federal Reserve Alan Greenspan descreve um estudo conduzido com alunos de Harvard. Foi solicitado aos alunos que escolhessem entre duas opções: ter uma renda anual de $50.000, enquanto a renda de seus pares seria $25.000, ou ter uma renda anual de $100.000, enquanto a de seus companheiros seria de $200.000. A maioria escolheu $50.000. Em outras palavras, eles preferiam ter metade do dinheiro do que ver seus pares ganharem mais. Isso ilustra tanto a privação relativa quanto o velho ditado jogar pedras do próprio telhado de vidro. Porque há nos Estados Unidos algo mágico entre dinheiro e felicidade a $50.000 por ano? Talvez não seja coincidência que, quando aquela pesquisa foi conduzida, essa era a renda média nos Estados Unidos. Isso talvez ajude a explicar por que, embora tenham mais dinheiro individualmente, os americanos estão de forma significativa menos satisfeitos com sua situação financeira do que pessoas em países muito mais pobres. Talvez ninguém tenha dito às pessoas de países menos abastados que elas são pobres, ou ninguém tenha conseguido lhes vender o mito de que mais dinheiro e bens podem trazer mais felicidade. Bolhas que estouram. Ao ler a história das nações, descobrimos que, como indivíduos, eles têm seus caprichos e peculiaridades, seus períodos de excitação e irresponsabilidade. Quando não são cuidadosos no que fazem, descobrimos que comunidades inteiras fixam, repentinamente, suas mentes em um objeto, e saem enlouquecidas à sua procura, que milhões de pessoas ficam, ao mesmo tempo, fascinadas por uma ilusão, e saem em sua busca, até que outra loucura, mais cativante que a primeira, chame a sua atenção. Essas palavras não são menos verdadeiras hoje do que quando o jornalista escocês Charles Mackay as escreveu, há mais de 150 anos. Em Ilusões Populares e a Loucura das Massas, Mackay detalha vários episódios históricos de multidões descontroladas, bolhas do mercado, a violência da multidão contra supostas bruxas e daí por diante. Para o nosso objetivo neste livro, um dos mais interessantes é o das bolhas do mercado. A bolha clássica que Mackay descreve, e uma das mais estranhas, foi a tulipomania, que varreu a Holanda no século XVII. A tulipa foi trazida à Europa Ocidental de Constantinopla, hoje Istambul, em meados de 1500 e logo se transformou na vedete dos Países Baixos. A flor tornou-se tão valiosa que, em 1634, segundo Mackay, considerava-se uma prova de mau gosto se um homem de bens não possuísse uma coleção delas. Naquele ano, a popularidade da tulipa cruzou um tipo de limite máximo, transformando-se numa febre que varreu todos os níveis da sociedade holandesa, mesmo em seus mais baixos porões. Ela era a flor que todos precisavam ter. Mercadores, vendedores e banqueiros, e moleiros, sapateiros e padeiros, todos começaram a descuidar de seus negócios com o objetivo de comercializar os bulbos de tulipa. Bulbos raros eram disputados com ferocidade, e os preços decolaram. Em 1636, 2 bulbos de uma variedade especialmente rara, a Semper August, foram colocados à venda. Um deles foi trocado por 12 acres de área para construção e o outro vendido por 4.600 florins, uma nova carruagem, 2 cavalos cinza e um conjunto completo de arreios. As tulipas começaram a ser negociadas no mercado de ações de cidades importantes da Holanda, como se fossem commodities com valor subjacente, como gado ou trigo. Cidades pequenas possuíam tabeliões, preparados nas leis do comércio e autorizados a conduzir e supervisionar as trocas. Os preços das tulipas continuaram a subir, os especuladores chegaram e ganharam tremendas somas de dinheiro. Uma isca dourada balançava tentadoramente diante de todos, e eles corriam, um após o outro, aos mercados de tulipas, como moscas atraídas por um pote de mel. Todos imaginavam que a paixão por tulipas duraria
para sempre, e que os ricos de todas as partes do mundo viriam à Holanda, e pagariam pelos bulbos qualquer valor que lhes fosse cobrado. Em novembro de 1836, o pote de mel começou a azedar. Investidores prudentes, reconhecendo as ilusões pelo que realmente eram, começaram a retirar seus investimentos. Era possível perceber que alguém teria uma perda terrível no final. Conforme se espalhava essa convicção, os preços despencaram e nunca mais subiram. Os tribunais ficaram ocupados durante anos com pessoas que brigavam para decidir quem iria sofrer essa perda terrível. A tulipomania que Mackay descreveu combina com a trajetória de todas as bolhas do mercado vistas antes e depois, incluindo as recentes bolhas.com, e do mercado imobiliário e suas respectivas quedas. As bolhas do mercado são tema de intenso interesse e estudo entre os economistas, e há várias teorias diferentes para explicar os fatores por trás delas. Vários aspectos do instinto de tropa aparecem repetidamente. Porque, de fato, o principal problema do investidor e seu pior inimigo provavelmente seja ele mesmo. Benjamin Graham, pai do investimento em valor, mentor de Warren Buffett e autor de Um Investidor Inteligente. Um desses tais aspectos é a privação relativa. Recentemente, o pesquisador e neurologista Dr. Ed Montague conduziu um experimento que o permitiu escanear o cérebro dos participantes enquanto estes faziam investimentos no mercado de ações. Usando imagens de ressonância magnética, Montague foi capaz de ver exatamente quais acontecimentos ativavam as regiões do cérebro associadas ao prazer e à felicidade, e descobriu que, quando as pessoas investiam de maneira conservadora e tinham bons resultados, ficavam felizes até perceberem que os outros que haviam investido mais haviam ganhado ainda mais. Quando esses pensamentos a respeito de quanto os outros haviam lucrando se faziam presentes, a porção do cérebro associada ao arrependimento mostrava grande atividade. Aquela sensação de perda influenciava o comportamento dos participantes nas rodadas seguintes. Aqueles que haviam experimentado arrependimento investiam mais e mais no mercado, fazendo com que crescesse mais e mais, até que se quebrasse. Isso reproduz o que vemos nas manias do mercado, pessoas que observam quando o outro vai lucrar para, então, tomarem a iniciativa. Outros experimentos e modelos matemáticos identificaram sinais claros do comportamento. Siga o líder da tropa presente nos mercados de investimento. A escritora Virginia Postrel falou a um grupo de economistas que usam elaborados jogos de investimentos para estudar padrões de mercado. E o que ela descobriu foi que, graças a certas verdades fundamentais sobre a natureza humana, verdades que os próprios economistas viram manifestas em vários experimentos, as bolhas são quase inevitáveis. Um dos pesquisadores disse: se você coloca pessoas em mercados de bens, a primeira coisa que fazem não é tentar calcular o valor fundamental. Eles tentam comprar barato e vender caro. Os especuladores entram primeiro e, conforme o mercado sobe, são seguidos por investidores impulsivos em que buscam tendências do mercado. O instinto de tropa em ação e quase sempre acabam comprando caro e vendendo barato. Em seus experimentos, com sucessivas rodadas do jogo, as bolhas acontecem mais rápido conforme cada investidor tenta sair antes do pico. Então, por volta da quarta rodada, a bolha estaciona. O valor de mercado dos títulos financeiros foi estabelecido, assim como os padrões de investimento de todos os jogadores. Mas os pesquisadores fazem com que a bolha continue, mudando as regras do jogo e reorganizando os grupos dos participantes, de forma que as pessoas negociem com rostos desconhecidos. Quando o contexto é mudado, as bolhas começam de novo. Por quê? Porque agora os investidores têm um grupo de pessoas totalmente novo com quem podem se comparar e competir. O comportamento da tropa também depende, em parte, de quem a está liderando. Na bolha mais recente, foram os negociadores profissionais, corretores, gerentes de fundos de cobertura, pessoas que vivem disso. O restante de nós supõe que eles sabem o que estão fazendo, aliás, eles estão ganhando muito dinheiro, então seguimos o seu comando. O problema, como temos sido dolorosamente lembrados, é que o mercado de hoje é tão volátil, tão dependente de instrumentos financeiros novos e complexos como a permuta de crédito, Credit Default Swap, que mesmo os experts eram novatos. Agora temos novos instrumentos, afirmou Charles Plot, economista da Caltech, um dos pioneiros da economia experimental. Temos o líderes o que, acredita-se, sabe alguma coisa se aproximando agressivamente e levando todos consigo, como fizeram no passado, e como se espera que o mercado faça. Mas, nesse caso, pode haver uma bolha.
O artigo de Postrel publicado no exemplar de dezembro de 2008 da Revista Atlantic, assim como a entrevista com Plot podem ter acontecido meses antes. Caso contrário, ele deveria receber um prêmio por informações incompletas. Atribui-se a Joseph Kennedy, pai de JFK, esta observação: quando Engraxate lhe dá dicas sobre ações, está na hora de sair do mercado. Bernard Baruch, o investidor menos conhecido dos loucos anos 1920, ampliou essa ideia em suas memórias. Motoristas de táxi lhe dizem o que comprar. Engraxate pode lhe dar um resumo das últimas notícias sobre finanças enquanto trabalha com graxa e escova. Um velho mendigo que costuma patrulhar a rua gastou no mercado o dinheiro que eu e outros lhe demos. Minha cozinheira tinha uma conta de corretagem que acompanhava atentamente o lucro de seus papéis. Desapareceu rapidamente na ventania de 1929. Quando todos que você conhece na rua principal estão falando em vender terras para comprar tulipas, em gastar o dinheiro de aposentadoria com a oferta pública inicial de uma empresa de tecnologia, ou em obter sua licença de consultoria imobiliária, você está presenciando uma bolha. Como dissemos, as bolhas são parte da natureza humana. Qualquer um de nós pode ser vítima delas, se não tomarmos cuidado. Mas descobrimos em nossa prática que os problemas financeiros não discutidos podem deixar as pessoas ainda mais vulneráveis à sedução do instinto de tropa, da bolha. Considere como Ruth, uma de nossas clientes que cresceu em um lar instável. Empobrecida tanto em suas finanças quanto em seu espírito, se rendeu ao instinto de tropa durante a bolha.com. Ruth, o dinheiro da nossa aposentadoria, 401k, tanto minha quanto de meu marido, foi investido em um fundo seguro por aproximadamente 10 anos. Então, durante o final dos anos 1990, ouvia histórias de como outras pessoas as espertas, que cresceram em famílias normais como as que eu via e desejava. Quando criança estavam ganhando muito porque haviam sido espertas, e assumiam riscos. Decidi que poderia correr riscos também. Procurei um amigo multimilionário e lhe pedi para ser meu mentor, o que ele atendeu. Bem, foi como ver um cego levando o outro. Éramos ingênuos. Não sabíamos que as empresas podiam mentir. Compramos de 2 empresas que faliram assim que o mercado entrou em colapso. Não recuperamos 1 centavo. Ele perdeu 13 milhões de dólares e eu perdi 50 mil. O golpe, entretanto, foi o mesmo para cada um de nós. Os ovos de nosso ninho foram roubados. Felizmente, as piores experiências podem ser as melhores lições. Se estivermos dispostos a encarar honestamente nossos erros e motivações, temos menor probabilidade de cometer os mesmos erros outra vez. Brad, no pico do frenesi imobiliário, viajei ao lado de um homem que me contou ser um recente corretor de imóveis licenciado. Com grande animação, ele descreveu como havia recentemente vendido sua empresa e investido todo o seu dinheiro em vários terrenos, planejando vendê-los em 1 ano, quando tivessem dobrado de preço. É um mercado totalmente novo, disse ele. O valor dos imóveis sempre vai subir. É o melhor investimento que você pode fazer. Reconheci o blá 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 de minha dispendiosa aventura com negócios pela internet. Todos os especialistas e investidores haviam dito a mesma coisa sobre ações de empresas de tecnologia. Somente agora eu reconhecia o que havia acontecido de fato. Dessa vez, embora sentisse um apelo emocional muito forte, eu não me juntei ao grupo. Ele me deu seu cartão e me encorajou a entrar no jogo. Desejei-lhe sucesso, recusei respeitosamente, dei a ele meu cartão e lhe disse que poderia me ligar caso seu plano não funcionasse como planejado e ele precisasse trabalhar as suas emoções. 6 meses depois, havia milhares de propriedades à venda na área onde os valores haviam caído de 50% a 70%. Nunca recebi uma ligação de meu colega de voo. Embora fosse um imigrante nos Estados Unidos, Charles Ponzi tinha uma ideia precisa do que seria necessário para agradar os americanos e ajudá-lo a evitar uma vida de trabalho duro e tedioso, uma boa aparência, sapatos lustrosos, nó de gravata perfeito e um alfinete de gravata com um diamante. Para completar, chapéu de palha elegante. E então, claro, havia o sorriso. Sempre o sorriso, porque um homem sorridente não está preocupado e quem daria dinheiro a um homem preocupado? Durante alguns emocionantes meses de 1920, as pessoas deram milhões a Ponzi e o tornaram mais rico do que ele jamais havia sonhado. Quando tudo ruiu, a
Fraude ganhou tanta atenção que hoje chamamos de esquemas Ponzi em toda uma categoria de crimes. Carlo Ponzi chegou aos Estados Unidos em 1903, aos 21 anos. Nos anos seguintes, criou uma série de esquemas fique rico rapidamente, alguns dos quais os levaram para a cadeia. Mas nenhum deles havia sido o pote de ouro que ele procurava. Ele o encontrou no cupom Resposta Internacional, ou IRC. Eles podiam ser adquiridos em um país, enviados a outro e resgatados na postagem de retorno. No princípio da Grande Guerra, houve grande instabilidade no sistema monetário europeu. Ao selecionar, com cautela, onde e quando os cupons eram adquiridos e resgatados, seria possível lucrar em cada negociação. Ponzi abriu a Security Exchange Company para tirar proveito da situação. O que seria perfeitamente legal se ele tivesse negociado algum cupom. Ponzi ofereceu aos investidores um retorno de 50% em 45 dias. Trabalhadores e comerciantes investiram suas economias e, quando os primeiros investidores receberam o prometido retorno, a notícia se espalhou. Em fevereiro de 1920, Ponzi tinha $5.000 em investimentos e em maio, ele tinha $420.000 e em julho, estava recebendo milhões. Conforme o dinheiro chegava, Ponzi usava para pagar os primeiros investidores. Ele também comprou uma mansão com piscina aquecida e trouxe sua mãe da Itália em um navio de luxo. Em 26 de julho, o jornal Boston Post começou a publicar uma série de artigos destacando alguns fatos embaraçosos. Ponzi não havia investido em sua própria empresa, não havia sinal de uma grande compra de cupons, a quantia que Ponzi recebeu teria comprado mais do que 10.000 vezes o número que, na realidade, estava em circulação. Ele adiou uma debandada da empresa distribuindo cerca de $2 milhões, mas em 12 de agosto, a Security Exchange Company estava extinta e Ponzi, na cadeia. Ele passou 3 anos e meio preso por fraude no correio e, após algumas disputas com a lei, foi deportado em 1934. Charles Ponzi morreu 14 anos depois, em um hospital de caridade no Brasil. Como Madoff sumiu com o dinheiro. O instinto de tropa também explica por que pessoas espertas são vítimas de fraudes, sobretudo dos esquemas Ponzi. A fraude de $50 bilhões, liderada por Bernie Madoff, é o exemplo perfeito disso. Madoff conseguiu, durante anos, talvez décadas, operar o maior esquema Ponzi do mundo, principalmente graças ao instinto de tropa. Madoff administrava 2 empresas diferentes, uma firma de corretagem, que, ao que tudo indicava, prosperava com negociações legítimas, e uma empresa particular de investimento que recebeu bilhões, mas que nunca investiu nada em nome dos clientes. Madoff causou esse dano recorde por meio da firma de investimento, e o fez de maneira muito inteligente. Primeiro, ele prometeu e entregou rendimentos constantes de 10 a 12%, ano após ano. Ainda mais, astutamente, confiou em relacionamentos pessoais e na aura de exclusividade para recrutar clientes. Estes, satisfeitos, o indicaram a familiares e amigos. Mas Madoff não aceitava todos que lhe eram recomendados, o que tornava condição de cliente de Bernie ainda mais desejável. A melhor coisa em Nova York era chegar ao Bernie Madoff, afirmou uma de suas vítimas. Todos queriam estar ali. Segundo um dos primeiros investidores, todos diziam: você precisa procurar o Bernie. Um observador descreveu o fenômeno como investimento clube de campo, onde, se uma pessoa considerada inteligente se envolve com alguma coisa, todos também querem entrar. É o instinto de tropa. Nunca iremos nos livrar do impulso de correr com a tropa. Mas podemos aprender a nos tornar alunos dedicados e observadores dos gatilhos de tal impulso. Quando estamos cientes dos gatilhos, ganhamos poder sobre eles, se não, estamos mais sujeitos a seus caprichos inconstantes. A observação cautelosa traz nosso cérebro racional de volta ativa. Quando o réptil, o macaco e o cientista estão trabalhando juntos, nada pode nos impedir. Entretanto, quando os animais assumem o controle do zoológico, trancam o cientista e saem em disparada para as saídas, tudo foi para o espaço. Quando se trata de saúde financeira, devemos nos certificar de que o cientista esteja no controle da situação. E não se esqueça de que nosso forte desejo de interagir com outros seres humanos e correr com a tropa não precisa nos levar pelo caminho da ruína financeira.
Na realidade, não precisa de forma alguma ser algo ruim, pode ser um ponto positivo de nossa humanidade e ainda oferecer certo conforto quando a situação não vai bem. Neil, durante esses tempos sem precedentes, prevalece o medo e a ansiedade entre muitas pessoas. Ironicamente, até certo ponto, isso é reconfortante. Eu não penso, se eu tivesse feito isto ou aquilo, eu teria conseguido. Todos estão mal financeiramente. Estamos todos sofrendo juntos, e isso é melhor do que todos estão enriquecendo e eu estou sentado aqui sem saber como fazer isto dar certo.